E aí, moçada, tudo bem? Aqui é o professor Lucas. Hoje vou explicar o PET Matemática do sexto ano, quarta semana. A vírgula divide o número em duas partes. A parte inteira, antes da vírgula, e parte decimal, depois da vírgula. Exemplo. Maria organizou as fichas assim. 3 cédulas de R$ 10 mais 2 moedas de 10 centavos. Maria formou o número R$ 30,20, ou 30,2, onde 30 é a parte inteira e 2 é a parte decimal. A vírgula é um indicativo de onde está a ordem das unidades. É por isso que o zero à direita da vírgula, depois do último algarismo, não altera o número. Da mesma forma que o zero à esquerda, na parte inteira, não altera o número. Por exemplo, poderia ser 30,20, é a mesma coisa de 30,2. Pense um pouco. O que é a parte inteira e o que é a parte decimal? Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente só quer entender como é formado isso, né? Então, o que é a localização de cada um? Onde que fica cada um? A parte inteira fica à direita ou à esquerda da vírgula? A parte decimal fica à esquerda ou à direita da vírgula? Né? E qual que é a ideia? O que significa cada um desses termos? Tá? Então, é bom a gente dar uma pesquisada. Questão 2. Qual é o papel da vírgula? Ela é indicada para fazer o quê? Né? Qual que é a função da vírgula? É de dividir o quê? Separar o quê? Né? E ela sempre fica posicionada onde? Questão 3. A posição do zero faz diferença em todos os números? Vamos pensar, quando a gente fala todos, a gente tem que imaginar na forma do maior número de números que contém o zero. Em qualquer posição, eu posso colocar o zero em qualquer posição que vai fazer diferença? Então, é isso que é a nossa pergunta. E aí a gente tem que pensar. Então a gente vai voltar um pouco para ver se isso faz diferença ou não. A questão 4 é complete a tabela. Então aqui eu tenho uma coluna que é o número decimal, a parte inteira, décimo, centésimo e milésimo. Então aqui eu já deixei dois exemplos aqui. O número 30,2 eu tenho 30 na parte inteira e 2 décimos. 0,32 eu tenho 0 na parte inteira, 3 décimos e 2 centésimos. 3,02 eu tenho 3 inteiros, 0 décimos e 2 centésimos. 0,023 eu tenho 0 parte inteira, 0 décimo, 2 centésimos e 3 milésimos. Se você escrever o número 3,02, é exatamente igual ao número 3,020. Da mesma forma que se escrever 0,032,54 ou 32,54 também são iguais. Repare que a vírgula é sempre ao final da ordem das unidades. Pense um pouco. Quais são as partes do decimal? O decimal ele é feito de que parte? Né? Um número decimal inteiro, né? Ele é feito de quê? Na parte o quê? Inteira e a outra decimal. Letra B. Qual número decimal você considera que é o maior dos números da tabela? Por quê? Então você vai voltar lá na tabela e ver. O maior número é o que tem a maior parte inteira. Letra C. Escreva por extenso todos os números da tabela da atividade 4. Então, olha, 30,2, 0,32, 3,02, 0,023. Então, escrevendo por extenso, eu peguei o exemplo aqui do primeiro. Eu tenho 30 inteiros e 2 décimos. O segundo seria 32 centésimos. A terceira, 3 inteiros e 2 centésimos. E o último, 23 milésimos. Letra D. Você já viu algum número decimal em texto, charge, encarte ou folhetos no seu dia a dia? Então, essa é a resposta, sim ou não? Então, aí você vai colocar aí. Letra E. Crie um encarte no espaço abaixo, envolvendo o número decimal. Então, você pode fazer o que você quiser e faz um probleminha, né, envolvendo números decimais, né, que aí fica bem fácil para você entender depois. Atividade 5. Compõe os números abaixo.
Então aqui nós vamos sair da linguagem corrente para a linguagem matemática. Então aqui eu deixei aqui 3 exemplos. Então vou ler os 3 exemplos primeiro. Então a letra A, 7 centenas, mais 2 dezenas, mais 5 unidades, mais 6 décimos. Então eu tenho 700, mais 20, mais 5, mais 6 décimos, formando o número 725,6. O segundo exemplo que eu deixei aqui foi 5 centenas, mais 4 dezenas, mais 6 unidades, mais 34 centésimos milésimos. Então, eu tenho 500 mais 40, mais 6, mais 0,00034, que é igual a 546,34 centésimos de milésimos. Então, o que significa centésimo de milésimo? Eu tenho unidade, né? eu tenho unidade, eu tenho décimo, eu tenho centésimo e milésimo. Depois do milésimo, eu começo de novo. Eu tenho décimo de milésimo, eu tenho centésimo de milésimo, eu tenho milionésimo. Então, esses são os termos submúltiplos ainda da unidade. O terceiro exemplo que eu passei aqui para vocês. 2 centenas, mais 7 dezenas, mais 3 unidades, mais 3 milésimos. Então, eu tenho 200, mais 70, mais 3, mais 0,003, ou 3 milésimos. E aí, vamos resolvendo aqui. Então, eu vou ter 273,3 milésimos. Então, olha, é só mesmo converter linguagem corrente para linguagem matemática mesmo, numérica. A questão 6 ela é muito parecida com a questão 5, né? Só que aqui a gente já vai sair da linguagem corrente e mostrar a sua decomposição. Por exemplo, também deixei 3 exemplos aqui para vocês seguirem. Então, letra A, 46 inteiros e 7 décimos. Então, é 40 mais 6 mais 0,7. Letra D, 630 inteiros e 5 milionésimos. Então, é 600 mais 30 mais 0, aí eu vou ter 0,00005. Da mesma forma, letra G, 72 inteiros e 4 centésimos milésimos. Então, é 70 mais 2 mais 0,0004. Atividade 7. Decompõe os números abaixo. Então, nós vamos reescrever quais são as somas que compõem esse número. Então, deixei 2 exemplos, que eu vou explicá-los agora. Então, letra C, 482 inteiros e 1.254 décimos de milésimos. Então, vamos lá. Então, vai ser 400 mais 80 mais 2 mais 0,1 décimo mais 0,2 centésimos mais 0,05 milésimos mais 0,0004 décimo de milésimo. Da mesma forma, a letra E. A letra E é ainda mais longa ainda, né? Então, vamos ficar 100 mais 3 mais 0,002 mais 0,0005 mais 0,0004 mais 0,00006. Fica até um pouco mais cansativo de falar, mas é só realmente escrevendo mesmo, bem tranquilo mesmo, bem simples. Atividade 8. Compõe os números. Então a gente vai fazer agora a operação inversa, nós vamos montar os números mesmo, né? Então eu deixei também 2 exemplos aqui que vou explicar. Então a letra C. 100 mais 40 mais 2 mais 0,5 mais 0,08 mais 0,007. Então eu tenho 142 inteiros, 587 milésimos. Letra E, 400 mais 50 mais 0,8 mais 0,006 mais 0,00008. Então, forma o número 450,08 006 008. Então, é só realmente juntar mesmo e é coisa bem simples. Atividade 9. Entre os números que você compôs na atividade anterior, atividade 8, qual que é o maior? E qual que é o menor? Então, depois de resolvidos, vocês vão comparar as partes inteiras, as que vêm antes da vírgula. Então, o maior número é um número que tem a maior parte inteira, e o menor é o que tem a menor parte inteira. Então, bons estudos aí. E
Daqui a pouco já, daqui a alguns dias já publico já a resolução dessa atividade.